Ei, você quer dominar de vez as strings em Python? Seja você iniciante ou até já com alguma experiência, saber manipular textos da forma certa pode mudar seu código de nível. Hoje, eu vou te mostrar os principais métodos de strings no Python com exemplos claros, diretos e com aquele toque que faz tudo ficar simples. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora codar. Vamos ver nesse primeiro exemplo os usos dos métodos upper e lower, que deixam tudo maiúsculo ou minúsculo. Então, o método upper vai retornar toda a string em maiúscula. O método lower vai retornar toda a string em minúscula. Então, aqui temos o resultado do método upper e aqui o resultado do método lower. Nesse exemplo 2, vemos a utilização dos métodos capitalize e title, ou capitalize title, como você achar melhor a pronúncia. O método capitalize, ele vai retornar a string com a primeira letra dela maiúscula. E o método title, ou title, ele vai retornar a primeira letra de cada palavra da string em maiúscula. É ideal para nomes, títulos, frases em geral, e muito usado em formulários. Aqui, letra O é maiúscula, e aqui letra O e letra M maiúscula. O retorno do capitalize e o retorno do title. O exemplo número 3, ele mostra como usar os métodos find e index, que eles trabalham em conjunto. Eles procuram uma substring, né, dentro de um string. Então aqui nós temos a variável mensagem, cujo conteúdo é aprendendo Python. Então aqui, quando nós damos esse comando, o que é que vai acontecer? O método find vai procurar dentro da variável mensagem a palavra Python. Encontrando, ele vai retornar em que posição, ou seja, o índice, em que posição da variável mensagem a palavra Python foi encontrada. Aqui ele vai dar um print também, tá? Fazendo o mesmo processo e verifica se dentro da variável mensagem existe o conteúdo Java. Se encontrar, ele retorna em que posição, dando o índice. Caso não encontre, essa dica aqui, ó, o find retorna -1. É o index com erro, porque o index ele é do 0 até o tamanho da variável -1, ou seja, eu não contei aqui, mas vamos supor que aprendendo Python tenha 20 caracteres, então o índice seria de 0 a 19. Vamos executar. Então aqui ele retornou 11, ou seja, nesse primeiro print aqui, ele encontrou a palavra Python na variável mensagem na posição 11. E aqui ele retornou -1, porque ele não encontrou esse trecho de texto aqui dentro da variável mensagem. Vamos para o exemplo 4. O exemplo 4 ele mostra como utilizar os métodos strip, lstrip e rstrip. O strip ele vai remover os espaços em branco antes e depois do conteúdo da variável, que seria isso aqui. O método lstrip, que vem de leftstrip, ele remove o conteúdo em branco antes da variável. Ele removeria isso aqui. E o rstrip, que vem do rightstrip, ele remove o conteúdo em branco do lado direito da variável. Aí o que foi que eu fiz aqui? Nós colocamos o comando print e colocamos um asterisco antes e outro depois, para a gente saber exatamente se ele removeu ou não, porque senão não daria para você perceber essa mudança. E esses comandos são usados quando estiver lidando com a entrada de usuários ou leitura de arquivos. Vamos executar o comando. Então no primeiro, que foi o strip, ele removeu o antes e o depois, os caracteres em branco. O segundo, que foi o lstrip, ele removeu do lado esquerdo, manteve do lado direito. Já o rstrip, ele removeu do lado direito e manteve do lado esquerdo. Vamos agora para o exemplo número 5.
é o método replace, que ele serve para substituir palavras. Nós temos aqui uma variável frase, com nome frase, né, cujo conteúdo é eu amo JavaScript. Então, quando eu dou o comando print, esse comando aqui, o que acontece? Ele vai substituir dentro da variável frase a palavra JavaScript pela palavra Python. Ou seja, aqui seria o texto que vai substituir e aqui é o texto que vai ser substituído. Aliás, o contrário. Esse aqui é o texto que vai ser substituído, esse aqui é o texto que vai substituí-lo, tá? Então, nesse caso aqui, eu amo JavaScript, retornaria eu amo Python. Ele é muito útil para personalizar mensagens ou processar textos em massa. Então, retornou eu amo Python. Vamos para o exemplo número 6. O exemplo número 6, ele mostra o uso dos métodos split e join. O split ele serve para separar strings baseado em um caractere dessa string, ou seja, nós temos aqui uma variável linha que tem banana, maçã e laranja. Então, quando eu dou o método split nessa string, esse método vai fazer o quê? Ele vai verificar na string linha, que é o conteúdo banana, maçã e laranja, todos os componentes e todos os textos que estão separados por vírgula, ou seja, banana tem uma vírgula, opa, então isso aqui faz parte da lista. Maçã tem vírgula, lista. E laranja tem vírgula, é também da lista. Então, o frutas linha split vai armazenar em frutas essa lista aqui. Então, quando você der o print frutas, ele vai retornar essa lista. Já o método join é exatamente o contrário. Ele vai armazenar nessa variável o resultado do método join na variável frutas, que a variável frutas agora ela trata de uma lista, né? Então o que aconteceu? Ele vai juntar todos os itens da variável frutas e vai separá-los pelo caractere que fica dentro dessas aspas. Poderia ser um X, uma vírgula, ou vamos supor que seja um traço. Vamos dar um traço aqui. E é uma ferramenta poderosa para listas e arquivos CSV, aqueles famosos arquivos gerados pelo Excel e outros aplicativos. Então vamos executar o comando e ver o que, é que nos retorna. Pronto, tá vendo aqui? Ele imprimiu banana, maçã e laranja como resultado desse print aqui, após o uso do split. E aqui ele uniu com o join, separando cada item da lista por um traço. Aqui eu poderia colocar poderia ser 2 asteriscos também, que ele iria fazer da mesma forma. Vamos executar aqui, ó. Então separou cada caractere por 2 asteriscos. E por último, vamos falar sobre o in e not in, ou seja, contém ou não, é como se fosse contém ou não contém. Então seria mais ou menos isso. Nós temos aqui a variável mensagem, que é igual ao lá Python. Então esse comando aqui ele vai perguntar o seguinte: na variável mensagem contém o texto Python? Se contém, ele retorna true. Se não, retorna falso. Aqui, na variável mensagem contém o texto Java? Se contém, retorna true. Aliás, não contém. Na variável mensagem não contém, not in, né? Não contém o texto Java, então aqui retornaria true. E aqui, na variável mensagem contém o texto Java, aqui ele vai retornar false, porque não contém. Vamos executar o código para testar. Pronto, na primeira retornou true, verdadeiro, né? Ou seja, na variável mensagem contém um texto Python. Na outra retornou true, porque na variável mensagem não contém um texto Java. E na outra retornou false. Na variável mensagem contém o texto Java, não contém, então retornou false aqui. Então, por hoje é só, até a próxima aula.